Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a história da inteligência artificial e como ela é presente hoje em dia. História e o nascimento dela. Bom, existindo muito antes, a história da inteligência artificial compôs diversos protagonistas, todos com a mesma vontade, de desenvolver uma máquina na qual tivesse capacidade humana de pensar e agir como um. Um desses personagens foi Alan Turing, que descobriu o jeito de fazer seus testes com as máquinas. Seu intuito era realizar avaliações e saber se seria possível, em uma conversa por escrito, a máquina se passar por um ser humano conhecido como um ele foi conhecido como teste de Turing. Esse foi um marco na história da inteligência artificial. Estima-se que a história da inteligência artificial se inicia após a Segunda Guerra Mundial, envolvendo diversos cientistas como Alan Turing, os pesquisadores Marvin Minsky, John McCarthy, Alan Neal e Herbert Hart. Dando origem em 1956, a inteligência artificial foi investida como a criação de campos para estudo da inteligência artificial. Seu objetivo era desenvolver novas criações. Logo, a ciência começou a ser conhecida quando formalizaram o termo na Conferência de Dartmouth, com a missão de desenvolver máquinas inteligentes. Bom, passando por análise de descobertas, em 1964 a inteligência artificial deu outro passo importante em sua história, quando criaram o primeiro chatbot do mundo, com o nome de Elisa. Sua função era realizar conversas de forma automática, comandado por dados e algoritmos que eram baseados em palavras-chave, imitando o psicanalista. Em busca da capacidade neurológica de um ser humano, a inteligência artificial foi capaz de criar máquinas desenvolvendo soluções inovadoras, com a utilização de linguagem de algoritmos e dados, veio se aperfeiçoando de forma surpreendente. Bom, e nos dias de hoje? Após esse longo período, hoje já temos um grande avanço da inteligência artificial. Vivemos em uma era na qual ela já está inserida em nosso meio sem que percebamos. Utilizamos essa tecnologia e aprendemos com ela diariamente. Bom, sendo uma grande aliada, a inteligência artificial está em nossas tarefas rotineiras, nas corporações, na otimização de processos e em sistemas de segurança, sendo reconhecido na saúde e principalmente em atendimentos. Um bom exemplo dessa participação são as assistentes pessoais como a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft, entre outras, presentes no nosso cotidiano. Temos contato direto por meio de smartphones e computadores. De forma desafiadora, a inteligência artificial se expandiu e fez com que os algoritmos pudessem aprender e pensar de maneira diferente que os seres humanos. Por meio de machine learning, a inteligência artificial criou aplicações de forma automática, dando acesso aos algoritmos e partindo deles, né? As máquinas desenvolvem-se sem intervenção humana, relacionado também ao deep learning, que parte de uma grande quantidade de dados, gerando pensamentos e linguagem do ser humano. Bom, e o futuro? Vamos promissor? Espera-se que a inteligência artificial conquiste cada vez mais seu espaço no mercado, para que possa desenvolver novas teorias e surgindo grandes aplicações. Que essa evolução ocorra de forma gradativa, atuadas por machine learning, rede natural, deep learning, computação cognitiva e no processo de linguagem natural. Surgimento de oportunidades no mercado, novas soluções e um grande relacionamento com o ser humano e capacitações. Bom dia, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou estar falando sobre a robótica nos dias atuais. Bom, a robótica ela é a ciência e o estudo dos robôs. A palavra robótica surgiu de uma palavra tcheca, robota, que quer dizer servidão ou então trabalho forçado. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1921 por um escritor tcheco chamado Capek. A robótica, ela nada mais é que, na verdade, máquinas controladas por seres humanos através do computador, ou seja, máquinas computadorizadas. Elas foram feitas com o intuito de facilitar nosso cotidiano, ajudar, por exemplo, em trabalhos domésticos. Na atualidade, a robótica ela é utilizada na área da indústria, no caso, no processo de montagem e soldagem. Ela também é utilizada na área da educação, que no caso é para estimular o conhecimento do aluno, tipo, ele busca saber mais, porque a robótica realmente é algo muito detalhado que traz bastante interesse. E também é utilizada com o objetivo do raciocínio lógico e o trabalho em equipe. Outra área que a robótica também é muito utilizada é na área da saúde, como, por exemplo, na área da ginecologia, para o tratamento de miomas, endometriose, na área da urologia, para o tratamento de próstata e rins, e também na redução de estômago e tratamento de câncer também. A robótica é utilizada, por exemplo, para fazer cirurgias. Tem alguns robôs que, como eu havia citado, são controlados por humanos, né? Então, no caso, é como se o médico fizesse a cirurgia indiretamente, porque ele vai estar controlando o robô de um computador.
Esses robôs, por exemplo, na cirurgia de endometriose, são utilizadas pinças que têm um ângulo de 360 graus. Então, ela gira por inteiro, o que facilita também, né? Pode atingir, tipo, lugares que os médicos não conseguiriam. Então, facilita muito na área da medicina também. E outra área, outro ponto que é utilizada a robótica é no nosso cotidiano. Como, por exemplo, a televisão, que praticamente todo mundo tem em casa, é um exemplo da robótica. Temos também portões eletrônicos, aqueles sensores que ficam no automóvel quando, por exemplo, a gente vai dar ré. Então, são vários pontos que são utilizados atualmente que nós podemos citar. E a cada dia que passa, o avanço da robótica vem sendo cada vez mais comum e cada vez mais presente em nossas vidas. E, inclusive, já vem sendo debatendo fatos em relações, por exemplo, de robô com humanos, ou seja, relações íntimas até. Bom, agora eu vou falar sobre as relações íntimas entre robô e humano. Confesso que esse foi um tema que gerou bastante debate e continua gerando, né? Ainda mais pelo fato de ser algo bastante curioso que cada um fica pensando, será até que ponto a robótica pode chegar? Qual é o limite da robótica? E isso realmente é algo imprevisível, não tem como nós chegarmos a uma conclusão e falar esse é o limite da robótica, é até esse ponto que ela deve e pode chegar. Porém, existem vários fatos e vários avanços que já aconteceram e isso acaba que gera bastante debate, porém ainda não chegou no Brasil para poder ser tão debatido. O fato que eu estou citando no caso é os robôs sexuais. Eles foram criados em 2016 por uma empresa americana e já começou a ser produzido, já é vendido no exterior, porém ainda não chegou no Brasil. Esses robôs sexuais consistem simplesmente no fato de garantir o prazer sexual dos indivíduos, tanto homem quanto mulher. É como se o robô estivesse ali pronto para satisfazer e atender os desejos sexuais de determinada pessoa. Então, isso já existe. A própria pessoa que adquire esse robô, ele pode controlar ela, por exemplo. O robô chega, aí quando você abre a caixa, você pode personalizar do seu jeito, já que ele pode ser comandado via Bluetooth. Então, primeiro, até a empresa cita isso, ali no primeiro momento a pessoa senta com o robô, por exemplo, o homem senta com a robô, que é muito evoluída, tipo, muitos até confundem com o humano. E vai surgindo ali um diálogo antes de acontecer qualquer coisa. E a partir dali, a mulher, que no caso é a robô, vai entendendo os gostos, os hobbies do indivíduo que a comprou, que a adquiriu. E quando chega à noite, ela serve para fazer o que ele quiser, né? Serve basicamente como isso. Porém, eu acredito que se nós fôssemos gerar um debate através disso, teriam muitas opiniões sobre. Muitos poderiam ser a favor, muitos poderiam ser contra. Esse é só um exemplo que eu trouxe para nós termos uma noção de até que ponto a robótica pode chegar. E questão de relações íntimas realmente é um fato bastante delicado, um assunto bastante delicado. Porque chega a um ponto que muitos vão falar, então o robô está virando humano, pode ser considerado humano. E realmente, isso pode vir a acontecer. Nós não podemos prever, como eu falei, o que se pode esperar da robótica. Mas o meu ponto de vista quanto às relações íntimas, eu acredito que possa sim existir robôs convivendo entre nós, porém eu não acredito que os nossos direitos sejam os mesmos que os deles, caso venha a acontecer. E quanto a relações íntimas, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, porque pode ser que um seja a favor, outro não, então vai depender muito da forma de pensar de cada um. É tudo questão de costume. Muitos podem não aceitar, mas ainda mais pelo fato dos robôs, de certa forma, estão ganhando cada vez mais espaço, né? Por exemplo, nas empresas, questão do trabalho das máquinas. Então, acaba, por exemplo, no ramo de serviço, acaba afetando muito, né? Em questão de desemprego. Mas eu acredito que, como eu falei, é só questão de costume.
eu acho que poderia sim acontecer. E é algo que nós não podemos debater tanto, porque a gente pode imaginar mil coisas, mas nós só vamos saber como vai ser quando realmente acontecer. Olá, meu nome é Gustavo, eu sou terceiro ano do ensino médio e hoje estou falando um pouco sobre o uso da robótica no meio militar. Bom, atualmente já existem robôs que são programados para eliminar o inimigo assim que os captarem seus radares ou algum tipo de sensor. Esses robôs eles são mais simples, não possuem forma humanoide e eles tendem a ser drones para liberar bombas ou torretas, mas vamos colocar um exemplo um pouquinho mais apelativo, certo? Neste exemplo, estaria usando o filme Homem de Ferro 2, na cena que Justin Hammer apresenta para o povo americano The Hammer Drones. Ladies and gentlemen, today I present to you the new face of the United States military, the Hammer Drone. Army! Os Hammer Drones, eles seriam drones que substituiriam os seres humanos em cenários de guerra. Assim, homens e mulheres não precisariam ir até as linhas de frente e arriscarem suas vidas. E isso é extremamente promissor. Imagine que em uma guerra você não precisaria sair de casa para defender o seu país ou a sua família. Você poderia ficar com eles. Caso seja um médico ou enfermeiro, não precisaria ir e cuidar de feridos. E não existiriam mortos ou baixas de guerra humanas, pois seriam apenas robôs lutando na linha de frente. Bom, isso é algo extremamente promissor, mas se analisarmos de um contexto geral, isso é algo extremamente perigoso. Primeiro que em uma guerra, é muito difícil que apenas hajam soldados na linha de frente. Normalmente, em um conflito, ele pode acontecer em algum lugar com grande aglomeração de pessoas, ou que ainda podem haver algumas pessoas se escondendo com medo do conflito. E se uma máquina matasse uma pessoa inocente? Uma pessoa que não empunha nenhum tipo de arma? A máquina, ela seria culpada por isso? Porque ela foi programada para isso? Ou o seu programador que seria culpado por isso? Por ter lá programado? Sendo que esse foi o trabalho dele. Além do mais, uma máquina, ela não teria nenhum tipo de limite igual nós humanos. Provavelmente o único limite dela seria alguns reparos feitos por algum tipo de engenheiro ou até mesmo alguma recarga em suas baterias. Mas e se elas não tivessem nada disso? Seria um conflito sem fim, onde os que ganhariam seriam aqueles que deteriam de um maior poderio bélico. Além do mais, máquinas são máquinas, ou seja, elas ainda podem ser hackeadas. Tendo em vista que uma máquina ainda pode ser hackeada, quem dirá que o seu aliado robô, o seu soldado que estará na linha de frente, não será hackeado por um inimigo e acabará se virando totalmente contra todos os aliados? Bom, mesmo sendo algo totalmente promissor e bom de se escutar, é necessário que a consciência humana venha em primeiro lugar, e não apenas questão de vitória. Primeiramente, os seres humanos nem deveriam mais pensar em algum tipo de conflito. Deveria ser tudo resolvido no diálogo. Mas caso chegasse a esse ponto, a gente deveria ter em mente que um conflito por máquinas seria de extrema periculosidade, não só para os inimigos, mas também para nós, inocentes, que não estariam empunhando armas e nem estaremos diretamente no conflito. Os nossos próprios aliados podem se virar contra nós e nós nem teríamos culpa, e muito menos eles. Muito obrigado. Olá, meu nome é Giovanna Rodrigues, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Santo Antônio e eu vou falar sobre como os robôs podem infringir os direitos humanos. Essa pergunta tem sido feita com frequência, pois há uma grande dúvida sobre como seria a convivência de humanos e máquinas. E, para responder essas perguntas, eu vou ter que falar sobre as 3 leis da robótica e as 2 perguntas que têm sido feitas com frequência em relação a esse tema. Bom, a primeira lei da robótica consiste em: um robô não pode ferir, matar ou permitir que outro humano seja morto ou ferido por outro robô. A segunda lei da robótica é: os robôs têm que
fazer todas as ordens que lhe foi dadas, exceto se infringir a primeira lei. E a terceira lei é: o robô tem que se autodefender acima de qualquer coisa, exceto se infringir a segunda ou a primeira lei. Essas são as 3 leis da robótica para que haja um bom convívio entre humanos e máquinas. Agora eu vou falar as 2 perguntas. Bom, os robôs precisam ter corpo de direito? A resposta é não, eles não precisam ter corpo de direito. Eles só precisam se comunicar para poder se explicar. A segunda pergunta é: robôs precisam ser racionais para ter direitos? A resposta é sim, eles precisam ser racionais para ter direitos, para que eles possam explicar a forma que eles estão certos e a forma por que eles estão errados. É isso, muito obrigada.